Pastor Eduardo Almeida, vem comigo na palavra. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, eu te agradeço. Eu peço a tua bênção, meu Pai, nessa segunda parte desta leitura, onde que nós estamos lendo a Bíblia em 100 dias. Nos dá graça, nos dá força, meu Pai. Porque sem a tua graça, meu Pai, não somos nada, meu Pai. A tua graça nos alcançou. E eu te peço a tua bênção nesta leitura, meu Pai. Ilumina a nossa mente, abra nosso entendimento, meu Pai, para que possamos entender e compreender a Tua palavra. É isso que eu te peço em nome de Jesus. A segunda parte da leitura do dia 7º de 100. 7 de 100. Amém? Nós vamos continuar a leitura, a segunda parte, Mateus capítulo 17 ao 18. Capítulo 17 ao 18. Amém? Diz assim, vamos lá. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol. E as suas vestes se tornaram brancas como a luz, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando Jesus, tocou-lhe e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram senão a Jesus. E descendo ele do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que eles falaram de João Batista. É no espírito João Batista, Elias veio. Nesse sentido. Então entenderam os discípulos que lhe falaram de João Batista. Não tem nada, abre um parênteses, não tem nada a ver de reencarnação, viu? Aqui. Fecha parênteses. E quando chegaram à multidão, aproximou-se dele um homem. Então eles desceram do monte, olha o que acontece agora. E quando chegaram à multidão, aproximou-se dele um homem, pondo-se de joelho diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho. Tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas das vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-os aos seus discípulos, e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-no aqui. E respondeu e repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: Por que não pudemos nós expulsá-los? E Jesus lhe disse: Por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direi a este monte: Passa-te daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se ele na Galileia, disse-lhe Jesus: O Filho do Homem será entregue na mão dos homens, e matá-lo-ãs, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. E chegando eles a Cafarnaum, aproximou-se de Pedro
os que cobravam as didracmas, e disseram: o vosso mestre não paga as didracmas, o imposto? E disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos, ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? E disse-lhe Pedro: dos alheios. E disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas para que não escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Toma-o, dá-o por mim e por ti. Mateus capítulo 8, o maior do reino dos céus. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles, e disse: em verdade vos digo, que se não converterdes, e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Eu vou repetir, olha que lindo isso. Em verdade vos digo que se não converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que vem escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o, não é literal, né? Linguagem figurativa. Corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés e seres lançado no fogo do inferno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho que tendo 2 olhos e seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezais algum destes pequenininhos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que estás no céu. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece, se algum homem tiver 100 ovelhas? Que vos parece, se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99, em busca da que se desgarrou? E se porventura acha, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarraram? Assim também não é vontade do vosso Pai que está no céu, que um desses pequeninos se perca. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só, e se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não se escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que estás no céu. Mateus capítulo 18, versículo 20. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Pedro pergunta: até 7?
Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deve. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. E vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe, servo mau, servo malvado, perdoei toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devia tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Leitura finalizada e concluída. 7º dia de 100. 7 de 100. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor. Eu te agradeço. Obrigado por mais um término desta leitura. Por mais uma leitura concluída. Por mais uma leitura finalizada, meu Pai. Eu te agradeço e te dou graças em nome de Jesus.